Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula hoje vamos falar das equações de Maxwell e da onda eletromagnética, certo? Bem, nessa videoaula pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos demonstrar as equações de Maxwell, que é essas aí que vocês estão observando, na forma diferencial, e provar que existe o que? Uma conexão entre um campo magnético e o campo elétrico, certo? E essa conexão entre os dois se dá através de uma propagação, né, conhecida como onda eletromagnética, certo? E aí vamos provar que a luz é uma onda eletromagnética, certo? Mas, primeiramente, antes da gente começar a matemática, né, antes da gente começar a falar, né, a fazer os cálculos, vamos analisar as principais, né, digamos assim, as célebres equações de Maxwell que podemos observar aqui nesse vídeo, ok? Então temos a primeira equação, a equação 1, que é a equação do divergente do campo elétrico, certo? A equação 2, que é o divergente do campo magnético. A equação 3, que fala do rotacional do campo elétrico. E a equação 4, que fala do rotacional do campo magnético, certo? Na primeira equação temos o quê? O que significa o fator divergente, certo? Esse camarada aqui, ele está falando o quê? Ele está falando que o campo elétrico no espaço, ele está sendo o quê? Ele está, vamos usar o termo entre aspas, espalhando, né? Fecha aspas. E que esse espalhamento vai gerar o que? Uma distribuição de carga que vai ser o que? De natureza volumétrica. Claro, dividido pela permissividade elétrica do vácuo, certo? Que é o epsilon zero. Esse epsilon zero, pessoal, seria a relação com aquela constante elétrica do vácuo que vocês viram lá no ensino médio ou no curso de Física 3. Lembre-se que o K era quem? Era 1 sobre 4π epsilon zero, lá da lei de Coulomb, certo? Então existe daí que vem a relação do epsilon zero com a constante elétrica do vácuo, que é o K, ok? A equação 2, vamos só falar de forma assim muito superficial, depois a gente aprofunda ela. Mas na prática significa o quê? Que não existe divergência do campo magnético, certo? E isso está relacionado com uma propriedade física, certo? Intrinsecamente relacionado ao material magnético, né? Vamos usar aqui o ímã, por exemplo, né? E de uma certa forma também ao que? Aqui você não existe uma coisa chamada monopolo magnético, certo? Mas isso aí vamos ver posteriormente no decorrer das demonstrações aqui que vamos fazer aqui nesse vídeo, certo? Então é isso, você não tem, digamos assim, uma distribuição espacial do campo magnético, do ponto de vista de divergência, né? Se você divergir o campo vai ser nulo, certo? Ok? Lembrando que o fator divergência, você tem a divergência e tem o oposto que é a convergência, certo? Se a divergência for positiva, de uma forma geométrica, você vai ter o quê? Você vai ter um espalhamento, vamos usar essa expressão sempre entre aspas, certo? Você vai ter uma forma de espalhamento numa superfície, ou no volume, ou num espaço tridimensional, certo? De uma certa quantidade. E se a divergência for negativa, na verdade, o que acontece? Está tendo uma convergência daquela certa quantidade ou daquele certo campo, que pode ser escalar ou vetorial. Ok? Então aqui temos o rotacional agora, o rotacional do campo elétrico, que é a equação 3, e o rotacional do campo magnético, que é a equação 4, certo? O rotacional do campo elétrico está dizendo que, olha, se fizermos uma rotação do campo elétrico, vamos usar essa expressão assim de forma mais simples por enquanto, isso vai gerar o quê? Uma variação do campo magnético em relação ao tempo, certo? É idêntico, certo? Tem um sinal negativo, depois eu vou explicar por quê. Ou seja, se você está, a rotação, o rotacional, de uma forma, digamos assim, mais simples, né? Sem entrar muito
na fundamentação matemática, ele está associado com a circulação, né? Vamos, a princípio, focar só nessa parte. Está associado com a circulação. Então, se tivermos uma, abre aspas, circulação, fecha aspas, do campo elétrico, isso vai provocar o quê? Uma variação do campo magnético. Uma variação o quê? Temporal, não espacial, ok? E, de forma similar, se fizermos, né, se tomarmos, digamos assim, o rotacional, ou seja, se a gente induzir novamente, abre aspas, uma circulação, fecha aspas, né, do campo magnético, isso vai gerar dois outros fatores. Um é a própria variação do campo elétrico em relação ao tempo, multiplicado pelo produto dessas duas constantes. Depois eu vou dizer quem são elas. Mais o que? Um fator J, vetor, que vocês estão observando aqui, que é na verdade o que? A densidade de corrente de deslocamento que aquele campo gera devido àquele meio presente da qual ele está se propagando, ou ele está, digamos assim, atuando, certo? Ok? Então temos aqui uma análise física não muito profunda, de forma um pouco até mesmo superficial, né? Para que esse vídeo não fique muito extenso, e esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Vai ter uma parte 2 e uma parte 3 provavelmente. E aí vamos nessas partes, né, nesses outros dois vídeos, a gente vai explorar mais essa questão da matemática e de como que é a interpretação física dessas equações diferenciais de Maxwell, certo? Essas equações, pessoal, elas foram extremamente importantes, certo? Na construção de uma outra teoria muito mais profunda, que é a teoria da onda eletromagnética, certo? Ou seja, bem, não é bem uma teoria, né? É mais uma observação em que se verifica, né? Se verifica ou verificou-se que essa conexão entre o campo elétrico e o campo magnético se dá a partir do quê? De uma, novamente, vamos usar aqui as aspas, né? De uma entidade, fecha aspas, matemática, né? Conhecida como onda, né? Onda eletromagnética. Ok? A equação da onda não é uma surpresa para muitos, para aqueles que já fizeram o curso de Física 2 e Cálculo 4, né? Sabe como que é a equação da onda, né? E aí a gente vai também falar dessa parte no vídeo, no decorrer dos próximos dois vídeos, ok? Então o objetivo desse vídeo, pessoal, vamos ver, opa. O objetivo desse vídeo é o quê? É provar que a luz é uma onda eletromagnética, certo? E deduzir as equações de Maxwell na sua forma diferencial. Mas para isso, vamos dividir esse vídeo em três partes, onde na primeira parte vamos ver o passo 1, que é a identidade vetorial, certo? Essa identidade vetorial vai ser muito importante. Depois vamos falar do teorema de Gauss e o teorema de Stokes. E por fim, a derivada total. Então, pessoal, vamos começar primeiramente com a derivada total, né? Então aqui, como é que vai ser? Seja um vetor A, né? Tal que esse vetor A, ou uma quantidade A, né? Não vamos falar de vetor não, vamos falar de quantidade por enquanto, né? Pode ser vetor, não tem problema, mas vamos falar aqui de um certo campo escalar A, que ele é dado em função de x, de y, de z e do tempo, certo? Então, isso aqui, que vocês provavelmente já devem ter visto no curso ou de cálculo 2 ou de cálculo 3, podemos escrever isso aqui, que é a derivada de A, que é a derivada total. A derivada de A em relação ao tempo, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser exatamente igual a quem? A uma derivada parcial, né? Se A é em relação ao tempo e A depende de x, y, z, como é que a gente faz isso aqui?
A gente escreve aqui uma derivada de A em relação a quem? Em relação a um parâmetro x, certo? Que multiplica quem? Que multiplica a derivada de x em relação a quem? A derivada total, na verdade, né? Uma derivada total de x em relação ao tempo, mais quem? A derivada parcial de a em relação a y, vezes quem? A derivada de y em relação ao tempo, mais a derivada parcial de a em relação a z, que multiplica quem? A derivada de z em relação ao tempo, mais quem? A derivada de a em relação ao próprio tempo, certo? Vezes dt, mas aí como vai ser igual, então fica só a derivada de a em relação ao tempo, certo? Isso aqui não, talvez, espero que não seja novidade para vocês, mas se for, então sejam apresentados aqui a forma de como se escreve a derivada total. Isso aqui está relacionado com o fato de você ter o quê? Uma certa quantidade, no caso aqui é uma quantidade A, que representa uma grandeza escalar, que representa, né, pode ser um campo escalar ou uma grandeza escalar, que depende de x, y, z e do tempo, certo? Ok? Então aqui você teria, é aquilo que talvez vocês já viram na parte lá de cálculo 2 ou cálculo 3, que fala de assim, você tem um referencial lagrangiano, né, do ponto de vista lagrangiano e euleriano, certo? Então o que vai acontecer com esse dx dt, dy dt e dz dt? São derivadas totais, certo? Então aqui você vai fazer o seguinte, esses camaradas aqui vão se transformar o quê? Isso aqui, quem é dx dt? É uma velocidade vx. Quem é dy dt? É uma velocidade vy. E quem é dz dt é a componente z da velocidade, certo? Então, o que vai acontecer aqui agora? Vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou ter que a derivada total de a em relação a t, né? A derivada total de a em relação a t vai ser igual, né? Ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a um Vx dA dt mais um Vy dA dt mais um Vz, ou seja, componente z da velocidade, dA dt, mais o próprio dA dt, ou seja, a derivada parcial de a em relação a t. Na prática, pessoal, o que isso está querendo dizer? Que isso aqui é uma derivada total, ou seja, dentro de uma variação máxima, né? Vamos usar aqui a palavra máxima com muito cuidado, não máxima no sentido de intensidade, mas máxima no sentido de na sua totalidade, né? E você vai ter uma variação relacionada com o espaço, né? Porque aí você vai ter aqui estou corrigindo, tá, pessoal? Não é dt, tá? Só corrigindo, não é dAdt, é dAdx. Então aqui dx, dy e dz. Pronto, correção feita. Aí você tem dx, dy, dz e dAdt. Então, mais a variação local, certo? Isso aqui, esse termo aqui pode ser interpretado como uma variação local. Esse camarada aqui seria uma variação local de A no tempo, né? Opa. Uma variação de A no tempo. Ou seja, uma variação temporal. Né? Uma variação temporal local de A.
né? Pode ser também, como se diz, reinterpretada nessa. Vamos diminuir um pouco o zoom, né? E aí o que vai acontecer com esses termos aqui? Então eu posso reescrever a minha derivada de A em relação ao tempo como sendo quem? Como sendo esse camarada aqui, isso aqui a gente pode reescrever como sendo um produto escalar de um certo V maiúsculo, que vai ser o que? O divergente, certo? Do que? Do gradiente de A, certo? Se o A for o que? Se o A for um escalar, certo? Se o A for um escalar, você tem essa componente aqui, você tem essa forma de escrever, ok? Mais quem? Uma derivada temporal de A parcial, né? Uma derivada parcial de A em relação ao tempo. Então, essa é uma forma de se escrever o que? Uma derivada total, certo? Esse termo aqui vai ser muito importante posteriormente, mas vamos deixar ele aqui, digamos assim, em off. Esse termo aqui é também conhecido como fator de advecção, né? Fator de advecção ou de transporte. Ou transporte, certo? Fator de advecção ou transporte. Por quê? A velocidade, esse produto escalar aqui, né? Porque ele vai gerar um gradiente. Repare que é o seguinte: se o A fosse um vetor, esse produto aqui, o operador nabla, ele é um operador vetorial, né? Só relembrando aqui, lembrando que o nabla, ele é um operador vetorial, certo? Ele é um operador diferencial, né? Vetorial. Ok? Ele é um operador diferencial vetorial que, dependendo da situação, você pode ter aqui aquele ponto entre o V e o parênteses, ele pode se tornar um escalar ou um multiplicador, né? Porque se o A for um vetor, que não é aqui no nosso caso, ele é uma quantidade escalar, esse gradiente está se transformando o quê? Está pegando esse operador nabla e está transformando o A, claro, a sua variação espacial, porque esse cara é uma derivada, né? É um operador diferencial, que é uma derivada em x e y em coordenadas cartesianas, transformando num vetor. Então você vai ter que ter um produto escalar desse vetor velocidade com o que? Com o gradiente de A, certo? Lembrando que, né, só você rapidamente fazendo uma rápida lembrança, que o vetor V aqui é quem? É um Vx unitário I mais um Vy unitário J mais quem? Um Vz unitário K, certo? Só para vocês terem ideia, né? Terem ideia de que quem é esse vetor V, ok? Então, o primeiro passo aqui da derivada total já foi feito, né? Que é a parte da revisão do cálculo, né? Para a gente poder avançar aqui na construção das equações de Maxwell. Isso aqui vai ser importante no futuro, nas outras próximas videoaulas aqui que eu vou mostrar para vocês. Certo? Agora aqui vamos falar, para ver se o tempo não fica muito grande, né? O vídeo fica muito longo, muito extenso. Então, ó, derivada total já foi, né? Vou colocar aqui um cheque. Já foi. Agora precisamos falar do teorema de Gauss e do teorema de Stokes. Depois a gente fala da identidade vetorial do rotacional, certo? Então vamos falar aqui agora do que? Do teorema de Stokes e do teorema de Gauss, certo? Primeiramente, o que o teorema de Gauss diz? Vamos falar agora aqui, colocar em vermelho novamente. E vamos falar aqui do
Teorema de Gauss, certo? O teorema de Gauss ele afirma o quê? O teorema de Gauss ele diz o seguinte, olha, se eu tenho um certo fluxo, né, associado com uma integral de superfície de um vetor, uma certa quantidade vetorial, que é o nosso A, esse camarada aqui, certo? Um elemento de área de uma superfície fechada, ele vai ser identicamente igual a quem? A uma integral. Repara que aqui eu não fiz a integral dupla da superfície, tá? Eu estou usando o S aqui para simbolizar uma integral dupla, ok? Mas, como a notação pede, então a gente vai fazer com a integral dupla, ok? Para simbolizar que é uma área, tá? Uma integral de superfície fechada, certo? Vamos colocar. E aqui isso tem que ser igual a uma integral tripla, né? E no caso aqui de um volume ômega, certo? De quem? Do que a gente chama de divergente desse campo A, que multiplica quem? Que multiplica um elemento de volume dV, certo? Esse é o teorema de Gauss, gente. Repare que eu podia ter colocado sem essa simbologia das integrais, mas vamos fazer do jeito que é o mais prático, né? Ok? Onde você tem uma integral de superfície. Então, isso aqui é o teorema de Gauss, certo? O teorema de Stokes, ele afirma o quê? Está associado, então, esse teorema de Gauss está associado com a divergência, certo? Ele está falando que a divergência de um certo campo vetorial, certo? Que vai produzir um escalar, está associado com o produto, com a integral de superfície dessa quantidade, desse campo vetorial, em relação ao que? A superfície, certo? Lembrando que a divergência é o que? Ela, digamos assim, ela está relacionada entre aspas, né? Sempre eu estou falando aqui de forma entre aspas, o que? Do fator que vamos usar de espalhamento, né? Por exemplo, se esse divergente aqui for positivo, esse cara aqui for positivo, isso quer dizer o quê? Que eu estou tendo um espalhamento, eu estou tendo, digamos assim, uma dissolução, né? Eu estou espalhando esse campo, né, ao longo do espaço, certo? Ou da área que eu estou analisando. No caso aqui é o volume, ok? Que é uma integral de volume, certo? Se esse cara fosse positivo, teria que ter uma convergência. Então, a divergência positiva significa o quê? Normal, que eu estou tendo, digamos assim, um efeito de expansão, né? Vamos usar sempre essas linguagens aqui para poder melhor compreender, ter melhor compreensão. E a divergente do campo A negativo daria o quê? Uma espécie de convergência, certo? Seria uma convergência, ok? Então fica só aqui registrado a interpretação do fator divergente aqui. Agora, vamos falar do teorema de Stokes, bem rápido, certo? Isso é só uma revisão. O teorema de Stokes, ele diz o seguinte. O que o teorema de Stokes afirma? O teorema de Stokes afirma que se eu tenho uma integral de caminho fechado, certo? De um certo vetor A, produto escalar de elemento de caminho, esse camarada ele tem que ser igual a quê? Uma integral, certo? Só que uma integral de superfície de quem? Só que é do rotacional, certo? É do rotacional desse campo A, dentro desse elemento de caminho, certo? Então, isso aqui que é, digamos assim, o que? O teorema de Stokes, ok? Repare que essa integral vai me gerar o que? Um produto escalar.
Então aqui também tem que ter um produto escalar, mas do jeito que está aqui não leva a crer. Então a gente tem que colocar um ponto aqui, ó. Aí sim, agora eu vou ter o que? Um produto escalar, porque esse camarada aqui gera um vetor e eu vou ter o que? O produto escalar com o elemento ds. E aqui é uma integral de superfície fechada, ok? Então esse é o teorema de Stokes, que está relacionado com o fator da circulação, certo? Então já falamos da derivada total, já falamos do teorema de Stokes e do teorema de Gauss, certo? Então vamos lá fazer o nosso checklist. A ideia era esse vídeo ficar curto, gente, mas eu acho que não ficou não. Vamos ver aqui. Então vamos fazer aqui o nosso checklist. Teorema de Stokes feito. A identidade vetorial rotacional do rotacional, eu não vou demonstrar ela porque senão vai ficar muito grande, certo? Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa depois, mas eu vou escrever ela aqui de forma bem simples, ok? O que ele diz, né? Então o terceiro e último, do ponto de vista de revisão, seria o rotacional do rotacional, né? Hot do hot. Isso aqui ficou meio estranho, né? Então vamos colocar entre rotacional do rotacional. Então o rotacional do rotacional, que é essa identidade aqui, sempre atuando sobre um vetor A, agora vamos colocar sobre um vetor. Então o vetor rotacional do rotacional, ele é quem? Ele é exatamente igual a quem? Opa, aconteceu um erro aqui. Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a quê? Aí vamos lá, vai ser um divergente. Ele é isso aqui, ó. Ele é um divergente do A, certo? Então, na verdade, ele é o gradiente do divergente. Ele é o gradiente do divergente, então deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Então ele é o gradiente do divergente de B, não, calma. Divergente de A. Tá pensando já em campo magnético já. Divergente de A menos quem? Menos o fator desse operador aqui, que eu acho que vocês já ouviram falar dele. Que é quem? Que é o Laplaciano do vetor A. Certo? Então esse camarada aqui é o resultado desse produto aqui, certo? Que vai ser quem? Que vai ser o rotacional do rotacional, certo? Então temos esses três camaradas aqui, essas três ferramentas matemáticas são muito importantes para a construção das equações de Maxwell, certo? E para depois mostrarmos que a onda que é gerada entre esses dois é uma onda eletromagnética, né? Quer dizer, a interação desses dois resulta na equação de onda que vai gerar o que? A teoria de que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético eles são uma única entidade, entre aspas, né? Sempre do ponto de vista matemático, que pode ser descrita através de uma onda, ok? E essa onda não é qualquer onda, é uma onda eletromagnética, certo? Então, pessoal, esse vídeo ficou muito grande, peço desculpas. O próximo a gente vai tentar fazer de forma bem mais simples, mais sucinta, mais resumida, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.